Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. É bonito chegar aqui, entrarmos, pela igreja, vermos todas essas bandeiras, todo esse movimento. Você já se dá de cara aí com uma chinesa, sheik, pessoas de outras nações nos visitando. Mas todo esse movimento, tudo isso é para despertar em você, em mim, em todos nós como igreja, o amor por esta obra missionária. E o tema dessa mensagem dessa noite é corações rendidos a Deus. E a minha expectativa é que no final dessa mensagem você tenha realmente um coração rendido a Deus e possa abraçar esse projeto missionário que a igreja está iniciando nesse ano de 2019. A igreja nossa, a primeira igreja Batista Itapevi, vem fazendo missões há anos, mas nós estamos neste ano trazendo um novo despertar, um novo olhar, um reinício desta obra com o intuito de cuidarmos, de andarmos mais próximos e mais perto dos missionários. Nós não queremos só contribuir, nós queremos abraçá-los e caminhar mais próximos deles. Bom, eu quero convidar você nesse momento a ler comigo a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Você pode ler aí no seu smartphone, seu tablet, na Bíblia, ou você pode acompanhar aqui pela tela junto comigo. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Este texto descreve a ordem de Jesus aos seus discípulos logo após a sua ressurreição, antes dele subir aos céus. E a ordem é clara: vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ou poderíamos ler essa ordem conforme a outra tradução: ide e pregai o evangelho a toda criatura. A tarefa resultante desta ordem, o ide, o pregar, é que nós chamamos hoje de missões. Dessa forma, missões é a tarefa de anunciar o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas. E nós lemos na continuidade deste texto, em Marcos capítulo 16, verso 20, que os discípulos obedeceram, diz o texto: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com os sinais que acompanhavam. Os discípulos obedeceram o que Jesus havia ordenado. E o evangelho começou então a ser pregado. Contudo, nós vemos hoje, olhando para trás na história, que com a morte dos apóstolos e com a oficialização do cristianismo como religião no Império Romano por Constantino, no ano de 312 depois de Cristo, a igreja começou a viver diversas crises existenciais. Algumas crises causadas por fatores externos e algumas crises causadas por fatores internos. Diante estas crises, o enfraquecimento espiritual da igreja fez com que a obra missionária se encolhesse. A obra missionária atrofiou. E com o passar então deste período, ela passou a ser realizada, exercida, somente pelo alto escalão da igreja. Que mais tarde, a igreja passou a dominar o Estado, onde ela se encontrava, e com o domínio da igreja sobre o Estado, o evangelho de Cristo passou a ser imposto sobre os povos conquistados ou colonizados. E nós vemos isto na história do Brasil.
Quando aqui chegaram os portugueses e eles foram entrando, existia aqui índios espalhados pelo Brasil, e eles então começaram a impor sobre os índios a fé cristã. E não era algo que eles adotavam por fé, era uma imposição. Ou se aceitavam a fé, então os índios eram catequizados pelos jesuítas, ou eles eram mortos, às vezes lançados em cadeias, se não aceitassem a fé cristã. A reforma protestante, no século XVI, ela trouxe um novo alento, um novo fôlego para a igreja, levando-a então a retomar a obra evangelizadora ordenada por Jesus, e permitindo então aos ouvintes do Evangelho de Cristo responder livremente esta mensagem de amor. O Evangelho então, a partir da reforma, deixa de ser imposto e passa então a ser aceito pela fé por aqueles que o ouviam. Durante anos, a mensagem do Filho de Deus, que se fez homem, nasceu da Virgem Maria, morreu por nossos pecados, que na cruz nos libertou de toda a culpa, e de toda a dívida, de toda a condenação que pesava sobre nós, que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e que hoje vive assentado à direita de Deus Pai. Esta mensagem vem sendo pregada ao longo dos anos, e de alguma forma essa mensagem chegou até você, chegou até mim, chegou a nós, e é por isso que você está aqui hoje. E a ordem de Cristo, ela continua ecoando agora para nós, que já recebemos essa mensagem, assim como ele disse aos seus discípulos, antes de subir aos céus: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Essa ordem agora ecoa a nós. Eu e você somos chamados para dar continuidade a esta obra evangelizadora. Ainda existem pessoas pelo mundo todo que não ouviu a mensagem de amor, a mensagem de salvação. Ainda existem pessoas aqui em Itapevi. Ainda existem pessoas em São Paulo, no Brasil. Em toda parte do mundo existem pessoas que nunca ouviram a mensagem de Cristo Jesus. Portanto, não podemos nos silenciar. Não podemos não nos sensibilizarmos. Não podemos não nos mobilizarmos diante a ordem de Jesus, sabendo que ainda existem pessoas que não ouviram esta mensagem de salvação e libertação. Se você tem um coração rendido a Deus, você com certeza irá responder ao projeto que hoje estamos lançando em nossa igreja. Pois este projeto é respaldado pela palavra de Deus, e temos a certeza plena que é vontade de Deus para nós como igreja. Este projeto que hoje está sendo lançado, visa realizarmos com fidelidade a parte que nos foi dada por Deus na tarefa de levar o Evangelho a todas as pessoas. E eu quero ser bem sincero, nós, a PIB, não iremos alcançar o mundo todo, sozinhos nós não iremos. Não iremos alcançar todas as pessoas. E não queremos ser pretensiosos, mas com certeza nós iremos somar forças com aqueles que têm trabalhado para anunciar o Evangelho de Cristo por toda a terra. Nós queremos, como igreja, abraçarmos e fazermos parte de todo o movimento de Deus para a evangelização de toda a terra. Queremos somar forças com aqueles que já têm feito esta obra. E eu quero então lançar a primeira pergunta nesta noite para nós, diante este chamado que recebemos de Cristo Jesus: vão e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Qual é o grande empecilho atual para a evangelização mundial? Eu acredito
que se eu abrisse aqui agora, para que vocês pudessem falar, responder a esta pergunta, eu penso que algumas perguntas, ou melhor, algumas respostas seriam dadas. Possivelmente alguém diria: Satanás e o seu exército de anjos caídos têm impedido que a igreja leve o evangelho por toda a terra. Possivelmente outro diria: a proibição por parte de algumas nações, de algumas culturas, para a pregação do evangelho. Ou quem sabe ainda outros diria: acredito que os escassos recursos econômicos para o envio e sustento de missionários. E por fim, possivelmente alguém se lembraria e diria: a falta de obreiros para a seara. Eu particularmente penso que todas essas respostas contribuem para a lentidão com que o evangelho tem sido pregado e espalhado por todo o mundo. E eu digo lentidão, porque há mais de 2000 anos, Jesus disse à igreja: vão e pregue o evangelho por toda a terra, a todas as pessoas, a todas as criaturas. Entretanto, ainda hoje, não conseguimos concluir esta obra. Mas qual seria dessas respostas, talvez, o maior empecilho para que esta obra não tenha sido concluída? Eu não sei dizer com precisão, mas eu me baseio numa palavra de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 9, verso 37 e 38, está escrito: então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Peçam trabalhadores. Penso que o maior desafio, a evangelização mundial, não está na seara. Ela é grande. E ela pode até oferecer alguns obstáculos para que o evangelho seja anunciado. Mas Jesus se concentra e pede para que oremos, para que haja mais trabalhadores na seara. Sendo assim, eu compreendo que o maior desafio da evangelização é a mobilização e despertamento da igreja como todo. E eu não falo do despertamento de uma pessoa para ser missionário, como muitas vezes nós estamos acostumados. Não falo do despertamento de uma pessoa para ser um evangelista, mas eu estou falando do despertamento de uma igreja como corpo, juntos, fazendo missões e abraçando a obra evangelizadora ordenada por Cristo Jesus. Uma igreja que se compreenda missional, uma igreja que faz missões, uma igreja que é missionária em todas as suas dimensões, em todas as suas tarefas, em todos os seus trabalhos. Tudo que a igreja faz e produz, ela está fazendo e vivendo, olhando para aquele que necessita do Evangelho de Cristo. O problema para mim, então, está nos trabalhadores. Está na falta de uma igreja com o coração rendido a Jesus. Uma igreja que se une para que vidas sejam salvas. Então eu quero apresentar 3 marcas de um coração rendido a Deus. A primeira marca, um anseio em conhecer Jesus mais e mais. Uma vez que você conhece a Jesus, uma vez que você teve um encontro com Jesus, eu acredito que o amor de Deus impacta a vida daquele que tem este encontro, de tal forma que essa pessoa deseja experimentar mais de Deus. Eu diria que nasce um desejo insaciável de conhecê-lo ainda mais e mais. E eu não estou falando aqui de um conhecimento teológico, não estou falando de um conhecimento acadêmico, eu estou falando de um conhecer de intimidade, daquele que
deseja ser amigo de Jesus e ter a amizade de Jesus. A segunda marca é um anseio de obedecer às palavras de Jesus. Uma pessoa de coração rendido a Jesus, uma pessoa que reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, uma pessoa que olha para Jesus e se rende e sabe que Jesus é Deus, essa pessoa deseja sim obedecer às palavras que ele proferiu, porque sabe que tudo que ele ensinou, que tudo que ele proferiu, o conduzirá para o caminho de vida, para uma vida bem-sucedida. Portanto, essa pessoa com certeza, ela irá cuidar no seu proceder para não mentir, não roubar, terá um coração pronto a perdoar, será uma pessoa proativa para o bem. Isto é, alguém que está sempre disposto a fazer além do que lhe pedem, sempre disposto a servir um pouco mais, a perdoar um pouco mais, a se doar um pouco mais. Ela vive de forma prática tudo que Jesus ensinou e ela tem anseio de fazer isso, desejo de fazer isso. E por fim, a terceira marca é um forte anseio de compartilhar Jesus. Se você realmente se rendeu a Jesus, você vai querer contar aos outros sobre Ele, porque o amor de Cristo nos constrange a amar o nosso próximo. Certa vez diz que Jesus estava caminhando, e um homem chamado Zaqueu, pequenino, subiu numa árvore para poder ver Jesus. E quando Jesus estava passando por ele, Jesus olhou para Zaqueu que estava na árvore e disse: Zaqueu, desce dessa árvore, eu vou na sua casa jantar, comer com você hoje. E Zaqueu era considerado por todos um pecador. Ele era um publicano, alguém que cobrava impostos. E segundo diz a tradição, segundo os ensinos, estes publicanos, estes homens, cobradores de impostos, tinham uma tendência muito grande de cobrar sempre um pouco mais para que eles pudessem também encher os seus próprios bolsos. Nada diferente do que nós temos visto em nossos dias. Pessoas que usam do poder para se beneficiar. E assim vivia Zaqueu. E Jesus vai até a casa de Zaqueu, Jesus come com Zaqueu, e Zaqueu é impactado pela vida, pela presença de Jesus. E Zaqueu sai da sua casa, impactado pela vida de Cristo, e ele diz: Senhor, eu quero devolver tudo aquilo que se porventura eu cobrei a mais, e eu vou restituir 4 vezes a mais. E ele sai daquela experiência com Jesus, espalhando o seu amor e a graça que havia experimentado de Jesus. Certa mulher, certa vez estava num poço, e Jesus para aquela mulher samaritana, Jesus conversa com aquela mulher, sua vida estava toda torta, errada, e Jesus lhe dá água viva de beber. E aquela mulher sai daquele encontro e diz que ela sobe até a cidade dela, e ela começa a falar para todas as pessoas de Jesus. Quem é impactado com o encontro de Jesus, não consegue se conter, e vai falar de Jesus, da sua experiência, do seu encontro. A maior demonstração que podemos dar do amor de Deus é trabalharmos arduamente pela salvação daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Então, eu quero desafiar você a trabalhar pela salvação daqueles que não conhecem a Jesus. E para isso, eu quero levantar a pergunta, porque talvez essa pergunta seja a que está no seu coração. Como posso me engajar na obra missionária? A ordem é clara: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E como podemos fazer isso como igreja? Como podemos fazer isso juntos? Em primeiro lugar, você pode ir para o campo missionário. Na igreja primitiva, Deus separou Paulo e Barnabé e os enviou a pregar. A igreja de Antioquia, que os havia enviado, ficou na retaguarda, cuidando deles em oração. E eles foram, desbravando campos, ganhando vidas para Cristo e plantando igrejas por onde passavam. Em menos de 50 anos, o Império Romano foi evangelizado por Paulo.
Barnabé. Hoje os desafios são enormes. Há portas abertas em todo o mundo e também portas que estão sendo fechadas. Devemos rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O campo é grande. Nós e nossos filhos, você e eu, podemos ser a resposta de Deus para muitas vidas que por aí estão, a começar pelos nossos vizinhos, nossos parentes, mesmo nosso estado, nossa cidade, outros países. Você pode ser a pessoa que Deus está levantando para pregar o Evangelho, aqui ou em qualquer outro lugar deste planeta. E quero dizer, fazer a obra de Deus não é um sacrifício, é um privilégio dado a nós. Anjos gostariam de pregar esta palavra, mas Deus nos deu o privilégio de fazê-lo. Nenhuma missão na terra, nenhum cargo na terra, nenhuma posição na terra é mais urgente, é mais compensadora, é mais bem vista por Deus do que ser um embaixador do seu reino, do que ser um pregador, um missionário, um cooperador do Evangelho. Nenhuma posição é mais honrosa do que essa, de ir e anunciar a palavra de Deus. Em segundo lugar, você pode orar por missões. Você pode ser um intercessor. A oração, ela toca o mundo inteiro. E ela não tem fronteiras geográficas, barreiras linguísticas, nem preconceitos culturais. Pela oração podemos sustentar espiritualmente os missionários que estão na linha de frente. Não existe obra missionária vitoriosa sem oração. Não existem obreiros fortes e poderosamente usados por Deus sem intercessão. A oração é um dos mais importantes trabalhos que a igreja pode fazer por missões. Você pode ser um missionário intercessor. Pela oração vem o poder do Espírito Santo à igreja. Pela oração, as portas para a evangelização são abertas. Pela oração, os missionários são encorajados. As coisas mais importantes que Deus realiza na terra, Ele o faz mediante as orações do seu povo. E em terceiro lugar, você pode contribuir para missões. Você pode investir. A devoção do nosso coração, ela é medida pela liberalidade do nosso bolso. Não há coração aberto a Deus, onde um bolso está fechado. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. E não há amor por missões, onde a contribuição missionária inexiste. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, orar para que vidas sejam salvas, mas não abraçar o projeto de Deus e ajudar no sustento para que vidas sejam salvas. Eu preciso sim contribuir também. O nosso amor por Deus e pela sua obra é proporcional à disposição que temos para investir na evangelização dos povos. O melhor investimento que podemos fazer é contribuir com missões, pois quem contribui com missões ganha almas para Cristo. Quando nós sustentamos missionários, seja aqui em nossa pátria, seja em nossa cidade, ou fora dela, nós estamos segurando a corda, queridos, para que aqueles irmãos possam desenvolver o trabalho aonde estão e resgatar vidas para Cristo. A igreja, ela é um corpo, um membro não pode fazer todas as atividades da missão da igreja. Logo, cada membro deve cooperar com outros membros para que todo o corpo seja suprido. Deus dá à sua igreja diferentes dons e serviços. Todos nós, eu e você, todos nós somos missionários. Uns devem ir, outros devem ficar, orar e participar contribuindo.
com aqueles que estão indo. Todos devemos, todos podemos contribuir, participar da obra de ganhar vidas contribuindo. Quando você ajuda o missionário, quando você está investido num missionário, cada vida, cada trabalho que ele produz lá, você faz parte deste projeto. Nosso desejo como igreja é participarmos então deste que é o projeto de Deus pelo mundo, a evangelização de todas as pessoas. Você que é membro, eu falo isso agora aos membros dessa igreja, você está sendo chamado a participar de forma efetiva na evangelização de todas as pessoas pelo mundo. Para a nossa igreja, nós batistas, missões é um valor imprescindível, pois nós fomos alcançados por missionários que aqui vieram e pregaram para nós a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Como gratidão e também em obediência à ordem de Cristo que é clara, vão e preguem. Nós queremos contribuir com a obra missionária. Eu quero convidar todos a se colocarem em pé. Nesse momento nós vamos orar. Como eu disse, ao orarmos, eu estou orando na verdade por você. Você que abraçou essa obra, né, que esteve aqui de manhã, esteve aqui agora à noite, que está se comprometendo para que vidas sejam salvas, para que almas sejam ganhas. Eu quero orar por você. Deus eterno e poderoso, é com grande alegria que nós estamos aqui hoje, 10 de fevereiro, assumindo este compromisso com o Senhor, nós, a primeira igreja batista de Itapevi. Estamos, Senhor, abraçando a ordem que já foi dada à sua igreja há 2000 anos atrás. E nós queremos, Senhor, juntos com toda a igreja batista, espalhada pelo Brasil, pelo mundo, e também com os outros irmãos de outras denominações, que têm levado este evangelho, nós queremos agora, Senhor, nos tornarmos parte desta história. Nós queremos, Senhor, colaborar e fazer ainda mais, Senhor, do que já fizemos até aqui. Nós queremos, Senhor, ser uma igreja missional, uma igreja inteira mobilizada, Senhor, para ganhar vidas aqui nesta cidade e por todo lugar que o Senhor nos der a oportunidade para alcançar. Nós queremos sim ajudar os missionários que estão no campo e que muitas vezes, Senhor, não tem um abraço amigo, não tem uma palavra de carinho, de conforto. Nós podemos todos os domingos, quarta, nos reunirmos, confortarmos uns aos outros, mas muitas vezes o missionário está sozinho lá no campo e nós queremos ser o amparo para estas vidas. Nós queremos ajudar aqueles que não têm condições muitas vezes de trabalhar, Senhor, lá fora, estão pregando o evangelho e encontram dificuldades. Nós queremos ajudá-los, sustentando-os, dando a eles o necessário. Nós queremos ser, Senhor, instrumentos do Senhor para abençoar vidas. E quando chegarmos no céu, podemos saber e ouvir histórias de que participamos da salvação de vidas que talvez nunca venhamos a ver, mas nós estamos ali por trás participando, na oração, na contribuição, no envio de missionários. Nós queremos, Senhor, que o mover do Teu Espírito nos conduza nesse projeto. E dá, Senhor, a Priscila e a sua equipe a sabedoria e graça para administrar os recursos, para fazer os contatos com os missionários, para ser, Senhor, aqueles que levarão a palavra de amor e apoio desta igreja a estes missionários. Que eles sejam abençoadores, através deles nós queremos abençoar. Que eles sejam os representantes desta igreja, com os braços abertos para amar. Obrigado, Senhor, por cada vida que veio até aqui e fez este depósito de fé. E que o Senhor Deus possa abençoar os lares, que o Senhor possa abençoar o trabalho, tudo quanto os Teus filhos fizerem, o Senhor possa dar a eles prosperidade. E nós clamamos por essa prosperidade, Senhor, não porque nós queremos nos enriquecer, não. Nós clamamos para que eles tenham mais, para que nós possamos investir em mais vidas, Senhor. Para que mais vidas sejam ganhas, para que mais vidas encontrem contigo, para que mais vidas, Senhor, recebam uma Bíblia, recebam uma mensagem de um missionário. Deus, ajuda-nos, Senhor,
Ajuda-nos para que nós possamos investir ainda mais na Tua obra. Nós queremos, a partir, Senhor, deste tempo, viver um novo mover do Teu Espírito. Reaviva em nós, Senhor, essa chama, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu ainda gostaria de fazer uma oração para encerrarmos. Não posso deixar, fizemos pela manhã, mas eu sei que nem toda igreja estava aqui pela manhã. Nós, nesta semana, perdemos o nosso irmão Vanderlei. O irmão Vanderlei teve um infarto, veio a falecer. Está agora com Cristo, né? Está, e eu creio plenamente nisso, vivendo uma vida perfeita, né? Mas nós que ficamos, a nós resta a saudade, as boas lembranças, e nós queremos orar pela família dele, para que Deus possa confortar esta família, para que Deus possa consolar esta família. Então, eu quero mais uma vez convidar a igreja a se colocar em pé. Queremos orar ainda pela cidade de Brumadinho. Pessoas ali têm chorado pela perda de entes queridos. Queremos orar pelo pessoal ali do Rio. Recentemente todos devem ter visto, lá no treino, né, de CT que fala, né? Centro de Treinamento do Flamengo, 10 adolescentes, né, vieram a morrer por um acidente de um fogo que pegou. Nós queremos orar por essas famílias. Feche os teus olhos. Eterno Deus, nesse instante nós nos levantamos na Tua presença e nós clamamos, Senhor. Nós clamamos por Brumadinho. Quantas pessoas hoje choram, Deus, pela negligência de alguns homens, pela ganância. Nós queremos pedir que o Senhor, nosso Deus, possa consolar as famílias daquele lugar. Nós oramos por aqueles que perderam os seus parentes, amigos, colegas de trabalho. Nós oramos, Senhor, por aqueles que sobreviveram e que, por outro lado, agora também não sabem muitas vezes o que fazer, voltar a Vale, voltar ao trabalho onde estavam, que caminhos tomarem. Nós oramos por aqueles que, distante deste lugar, também foram afetados, Senhor, pela água e tantas coisas que chegaram a eles contaminadas. Nós oramos para que a graça do Senhor seja abundante sobre estes povos, sobre esta cidade. Nós oramos, Senhor, pelos pais que choram a perda de seus filhos que jogavam e treinavam lá no CT do Flamengo. Tantos sonhos ali morreram, tantas esperanças. E a minha oração é que o Senhor possa abraçar cada uma dessas famílias também, Senhor. Nós oramos pelos familiares, amigos do Vanderlei, para que o Teu consolo também chegue a eles, Pai. Que a Tua paz seja sobre eles. Nós oramos por nós, que todos os dias carecemos da Tua graça e da Tua bondade. Que a Tua paz, como dizia nosso irmão Vanderlei, Shalom, seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.